graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso culto desta manhã. Vamos ler o Salmo. Antes vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti por estarmos aqui esta manhã. Agradecemos pelo ar que respiramos. Agradecemos pelo alimento de cada dia que o Senhor tem nos dado e não deixado faltar. Agradecemos pela saúde, pelo trabalho. Agradecemos a Ti pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Agradecemos a Ti pelas misericórdias do Senhor, pelo Teu livramento, pela Tua proteção. Bendito seja o Teu nome. Queremos expressar através desses louvores, dessas canções, a nossa gratidão e o nosso louvor ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, isso é uma expressão de gratidão, que jamais irá pagar aquilo que nós não podemos pagar e que o Senhor nos concede gratuitamente. Mas expressamos por meio da adoração, por meio dos louvores, a gratidão pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, pelo Teu grande amor para conosco. Oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a Tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei. Disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Amém. Só até aqui. Deus abençoe todos os irmãos. Vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todo o fervor, com toda a alegria. Amém? Aleluia, irmãos. Paz e graça. Como dito no Salmo, bem-aventurado, feliz é o homem cuja iniquidade foi perdoada. E mais no final do Salmo, dito: Tu me cercas com canções de alegria, de livramento. Vamos cantar canções glorificando e exaltando ao Senhor nesse dia. Amém? Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E as palmas.
O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem morreu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança renovou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. E o passado já não mais, o passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos revelou. Vamos dizer tudo. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos revelou. Aleluia. Ele foi quem venceu por mim e por você. Por isso nós glorificamos o nome do nosso Senhor Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo vem
agora ao Senhor com as nossas palmas também. Cante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Vencendo bem Jesus. E por fim entronizado, as nações vão te julgar, todos grandes e pequenos, o juiz vão te encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Vencido tem Jesus. Glória, diga. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Vencendo bem Jesus. Vamos cantar mais uma vez, glória. Glória, glória. Glória. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Vencendo bem Jesus, vencendo bem Jesus, vencendo bem Jesus. Te damos glória, Senhor. Te glorificamos e exaltamos pela vitória do Senhor na cruz do Calvário. Em Isaías 53, ele nos relata do sacrifício, da paixão de Cristo por nós. Ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Fonte de eternidade,
amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, um rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Ele levou sobre si as nossas maldições, ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, um rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. És digno de louvor, recebe a adoração. Glória a Deus. Vamos retirar os nossos dízimos e ofertas como expressão de louvor e adoração ao Senhor. Evidentemente que o Senhor do universo, Criador de todas as coisas, Ele não precisa do nosso dinheiro. Mas quando trazemos as nossas ofertas para ajudar o ministério, nós estamos expressando por meio dessas ofertas e dízimos a nossa gratidão a Deus pela provisão e o cuidado dele para conosco. Senhor, receba cada dízimo que a oferta que é trazida neste momento como expressão de louvor e gratidão a Ti. Que o Senhor nos ajude a sempre, ó Deus, expressarmos gratidão e louvor ao Senhor de todas as maneiras, de todos os meios, sempre para a glória e louvor do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória
deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. És invencível,
Bom estarmos aqui, né? Fazermos uma tenda aqui, estendermos o louvor até o meio-dia, depois a gente passa a parte da tarde refletindo sobre a grandeza da palavra, e mais ainda a grandeza do nosso Deus, que inspirou a palavra e inspirou os cânticos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar pelas nossas crianças e na sequência nós vamos à exposição da palavra. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos e te engrandecemos pelos nossos serviços nesta manhã. Louvamos ao Senhor pela vida de cada um que está aqui reunido, por aqueles também que aqui não estão, mas fazem parte da sua igreja. Que o Senhor, ó Deus, cuide deles também. Rogamos a Ti, Senhor, pelas nossas crianças. Agradecemos ao Senhor por estar nos dando a oportunidade de melhorarmos aqui a estrutura do imóvel para que essas crianças não deixem de ser assistidas e continuem sendo cuidadas, amadas, ensinadas na palavra e no temor do Senhor. Nós te louvamos também pela vida das irmãs que estão envolvidas neste ministério. Que o Senhor, ó Deus, conceda a elas sabedoria, discernimento, graça. E que o Senhor, ó Deus, instrua elas através do seu Espírito e para a sua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe ali as nossas crianças. Quero convidar você a abrir comigo em Lucas capítulo 15. Lucas 15, verso 8. Essa é a segunda parte da nossa exposição em Lucas capítulo 15. Hoje nós iremos expor dos verso 8 até o verso 10. Lucas 15, de 8 a 10. Lembrando que o título da nossa exposição, e eu disse semana passada que nós passaríamos aqui todo o capítulo 15 juntos. Muito obrigado, Cameron. Deus abençoe. Nós falamos que nós passaremos aqui alguns domingos expondo o capítulo 15. Essa é a segunda parte. O título da exposição é A Ovelha, a Dracma e os Dois Filhos. A Ovelha, a Dracma e os Dois Filhos. Na semana passada nós falamos a respeito da ovelha perdida, primeira parábola que Jesus conta no capítulo 15. Hoje nós falaremos a respeito da dracma e nos dois próximos domingos nós iremos falar a respeito dos dois filhos. Lucas capítulo 15, de 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa é a palavra do Senhor. Pai amado, nos auxilie, nos ilumine através da sua palavra e nos ajude, ó Deus, pelo seu Espírito. Abra nosso entendimento, quebranta nosso coração, abra os nossos ouvidos, ó Deus, para que a sua palavra ressoe no mais profundo do nosso ser, ó Deus, e produza transformação para a glória do Senhor. Ajuda-me, Senhor, a expor a sua palavra com fidelidade. Ajuda-me, Senhor, a expor a sua palavra no poder do Espírito e para a sua glória. Ó Deus, me ajuda, ilumine a minha mente, o meu coração, o meu pensamento, ó Deus, e tudo que há em mim seja permeado pelo seu Espírito, para que somente o Senhor receba a honra, glória, louvor e majestade nesta manhã. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Um escritor chamado Dwight Moody, ele disse o seguinte: o homem, por natureza, está perdido e é culpado. E nossa experiência confirma isso. Sabemos também que o melhor e mais santo homem, se afastar de Deus, muito em breve cairá. Meus irmãos, as Escrituras, elas afirmam com bastante clareza a perdição da raça humana.
em várias passagens da Escritura, sempre, vez após vez, vai reforçar a ideia de que o homem, por natureza, está perdido. Em Gênesis 6, de verso 5, diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mais adiante, em Gênesis 8, 21, diz que o próprio Senhor dizendo, isso aqui aconteceu depois de um culto que Noé ofereceu a Deus, e o Senhor recebeu o incenso que foi queimado, e o Senhor disse: é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Ou seja, o próprio Deus está afirmando que o íntimo do homem é mau desde a sua mocidade. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E ele diz: e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Salmo 51, versículo 5, o próprio Davi, um homem escolhido segundo o coração de Deus, quando ele silencia diante de Deus o pecado que havia cometido, ao enviar Urias para o fronte de batalha para que ele morresse e tivesse antes disso tomado a esposa de Urias, Davi então, ele vem diante de Deus, e o Salmo 51 nada mais é do que uma expressão de Davi clara, rica e detalhada a respeito do efeito do pecado no coração dele, e ele vem diante de Deus sabendo que só Deus pode promover o remédio que cura e que liberta ele daquilo. E lá no verso 5 ele confessa: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, mostrando que já desde o seu nascimento ele já veio a este mundo em iniquidade e manchado pelo pecado. Esses textos do Antigo Testamento deixam claro que o homem está perdido. O Novo Testamento não é diferente. Em Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo diz enfaticamente que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos caíram, todos se desviaram, todos deixaram de alcançar o alvo e, portanto, estão destituídos, estão afastados, estão distantes, estão perdidos, longe, longe, longe da glória de Deus. Ainda mais enfático é o texto de Efésios capítulo 2, de 1 a 3, que nos diz que nós não apenas naturalmente estamos ou estávamos perdidos, mas na verdade o apóstolo Paulo ele enfatiza e usa uma palavra ainda mais pesada, afirmando que o homem na verdade está morto. Ele diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe na potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. O apóstolo Paulo, ele diz que o homem não apenas está perdido, que o homem não está meramente marcado por uma doença, não, o homem afastado de Deus está morto em seus próprios delitos e pecados. Essa morte espiritual, ela é tão grande e tão real que o homem se torna incapaz de, pelos seus próprios méritos, voltar-se para Deus. O próprio Senhor Jesus disse isso em João 6, verso 44, quando ele afirmou categoricamente que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esse texto ele é bem forte, demonstra a seriedade da queda e a seriedade da perdição do homem, porque Jesus, quando ele diz aqui, ninguém pode, ele diz que ninguém tem em si mesmo a própria capacidade de vir até Deus, de vir até Ele. E ele diz que a única forma de um homem caído vir até Ele é se o Pai o trouxer. E essa palavra, esse verbo trazer aqui, ele significa literalmente arrastar.
Ninguém pode vir a mim se o Pai não o arrastar a mim. De tal maneira que a perdição do homem ela é tão grande que Deus precisa arrastá-lo. E glórias a Deus que Ele faz isso com amor e piedade. Não? Quisera eu ser arrastado mais vezes pelo amor e a misericórdia e a graça de Deus. E é interessante quando nós lemos esses textos, porque as boas novas, elas soam como uma canção assim maravilhosa que ressoa nos nossos ouvidos, sussurra aos nossos ouvidos e mexe com o nosso coração, que a ponto de dizer que sim, o homem está perdido, mas as boas notícias é que há esperança para o homem perdido. E eu entendo que as boas novas elas ganham mais brilho quando nós entendemos o tamanho da escuridão que nós nos encontrávamos. O tamanho da enfermidade vai determinar o tamanho do apreço pelo remédio. Se de um lado os homens estão perdidos, rumo ao inferno, do outro lado, o Deus Santo está buscando os perdidos para trazê-los rumo ao céu. E a Escritura deixa clara não apenas que os homens estão perdidos, mas que Deus é um Deus que busca os homens. Lucas 19, verso 10, o próprio Senhor Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se você não está perdido, você não precisa ser encontrado. Se você não está condenado, você não precisa ser salvo. Logo, o Evangelho não serve para você. Em 2 Coríntios 5,19, o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, propondo a reconciliação. E é interessante que quem havia ofendido eram os homens. Quem havia sido ofendido é Deus. Mas não é interessante que nas Escrituras é a parte que foi ofendida que busca a reconciliação? Sendo que o contrário deveria ser esperado, a parte que ofendeu é que deveria buscar perdão. Mas não, é a parte ofendida que vem até a parte que ofendeu e diz: eu te perdoo. Isso é lindo, não? João 3,16 deixa claro isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Olha a ideia, de tal maneira. Como se dissesse assim, o amor de Deus é tão escandaloso que Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito. E o objetivo é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios 2, capítulo 2, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo diz: mas Deus, fazendo um contraste em que os homens estavam mortos espiritualmente, debaixo da ira de Deus por natureza, e aí ele faz uma transição dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Homens perdidos, mas Deus. Sabe, irmãos, que nós deveríamos sempre refletir sobre a nossa situação, e nessas reflexões nós poderíamos sempre lembrar dessa expressão: mas Deus. Eu estou perdido, mas Deus. Eu estou atribulado, mas Deus. Eu estou numa situação ruim, mas Deus. Eu trouxe todos esses textos, irmãos, porque a história bíblica é a história de um Deus ofendido que veio ao encontro dos seus ofensores. De tal maneira que a história bíblica, ela é a história de um Deus que busca incessantemente aqueles que se desviaram dele, aqueles que viraram as costas para ele. Na semana passada nós vimos isso muito claramente quando nós lemos a parábola da ovelha perdida. Um pastor tinha 100 ovelhas e uma delas se perde. Esse pastor deixa as 99 e vai em busca daquela perdida. E ele não apenas vai em busca, mas ele, quando a encontra, ele joga ela nos ombros. E ele traz ela de volta para o aprisco. E ele cuida daquela ovelha. E ele se alegra por ter encontrado uma ovelha. E essa alegria é tamanha que ele
não pode contê-la sozinho. Ele chama os seus vizinhos e amigos e ele dá uma festa para celebrar o encontro daquela ovelha que havia se perdido. Toda essa verdade, irmãos, de que os homens estão perdidos e que Deus é um Deus que busca aos homens constantemente, é a verdade explícita em todo o capítulo 15. E Jesus apresenta isso de óticas diferentes. A primeira ótica foi a parábola da ovelha perdida, e essa segunda ótica é a parábola da dracma perdida. Basicamente, em todas as parábolas do capítulo 15, você encontra a seguinte estrutura: você tem algo, aquilo que você tem é perdido, em seguida há uma busca, há um encontro e uma festa. Isso mostra que Deus se alegra em todas as vezes que em alguma esquina ele encontra algumas das suas ovelhas. Na exposição de hoje nós vamos ver então essa verdade a partir da ótica da dracma perdida. Acompanha comigo aí no verso 8. Verso 8. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, a mulher tem 10, perde uma. Repare que a proporção da perda vai sendo ampliada a partir do momento que a gente caminha no capítulo 15. A parábola da ovelha perdida, ele perde uma ovelha tendo 100. Então é uma para 100, ou uma de 100. O fato de você ter 100 ovelhas e perder uma, talvez na ótica humana a gente pode perceber, poxa, mas eu ainda tenho 99, é suficiente? Mas o pastor não está contente com 99, ele está preocupado com 100, porque são 100 que estão debaixo do seu cuidado. Agora, na parábola da dracma, essa proporção ela fica ainda mais forte quando nós vemos que é 1 de 10. Uma coisa é você ter 100 reais e perder R$1, outra coisa é você ter só 10 e perder 1. A proporção muda muito. E aqui essa mulher, o texto diz que ela tinha 10 dracmas, e ela então perdeu uma dracma. E aí nós precisamos entender aqui o que era a dracma, senão a gente não consegue entender a profundidade que esse texto está nos dizendo. A dracma, na verdade, era uma moeda com um valor monetário estipulado. Então uma dracma tinha um valor específico, era como se fosse uma moeda, trazendo para o nosso tempo hoje, uma moeda de R$1. Uma moeda de R$1 vale R$1. 10 moedas de R$1 valem R$10. Então a dracma era uma moeda. Basicamente, uma dracma pesava por volta de 4 gramas. E era comum que a dracma fosse usada não apenas como uma moeda de um valor monetário, mas também uma medida. Por exemplo, em algumas regiões da Palestina antiga, você pegava ali 10 dracmas, e 10 dracmas juntas se convertia em uma outra medida de valor que era chamada de uma mina de prata. Uma mina de prata. Na verdade eram 100 dracmas, falei 10 aqui, mas eram 100 dracmas. 100 dracmas juntas representavam uma mina de prata, que era um outro valor. É basicamente quando, quem assim é da década de 80 vai lembrar, né? Você passava na rua, eles estavam vendendo a jabuticaba. Ainda tem isso hoje, né? Só que antes eles mediam a jabuticaba com uma lata de óleo. O óleo vinha em uma lata. E é interessante, né, pastor Marco, que a lata de óleo tinha 900 ml. E quando você chegava para comprar a jabuticaba, eles falavam assim, é X reais o litro. Se usava uma lata de 900 ml para medir 1 litro de jabuticaba. Então a dracma era uma moeda de valor monetário, mas também era utilizada para medir outras quantias de materiais diferentes. Essa mulher aqui, ela tinha 10 dracmas, o que poderia ser considerado aqui como um valor baixo para o cenário dessa mulher. Quando a gente estuda os costumes bíblicos nesses tempos, os casamentos naquela época, o pai, quando a mulher casava, ele dava a ela um dote, que era uma quantia em dinheiro.
E essa quantia em dinheiro permanecia com essa mulher durante todo o casamento. Essa quantia, ela visava o quê? Preservar e dar segurança para aquela mulher, caso o casamento viesse a terminar ou ela ficasse viúva. Então, ou seja, era uma reserva financeira que ela tinha, porque em caso do casamento terminar, lembremos que naquela época, né, os maridos eram os provedores da casa. Então, uma vez que aquela mulher perde o marido, ela tem uma possibilidade de passar por dificuldades financeiras. Então, o pai dava aquele dote para que ela guardasse, que serviria como uma reserva caso ela ficasse viúva ou caso o casamento terminasse. E esse valor ia ser utilizado por essa mulher para garantir o sustento e a sobrevivência dela por algum tempo. Ok? O fato dessa mulher ter apenas 10 dracmas mostra para a gente que ela não era de uma família muito rica. Portanto, ela não ocupava uma posição social elevada na sociedade. Lucas não chega a nos dizer aqui se essa mulher ela estava separada ou viúva, mas ele deixa claro que ela tinha 10 dracmas. E 10 dracmas numa situação, seja ela de divórcio ou seja ela de uma viuvez, 10 dracmas não seria nada. O fato dela ter apenas 10 dracmas demonstra que em qualquer sinal de dificuldade, ela estava com a própria vida em risco. Então, essa mulher guardava as 10 dracmas debaixo de 7 chaves, não? Porque aquilo era muito importante. Mas, infelizmente, em determinado momento, que Lucas não entra aqui na questão, ela perde uma dracma. Então, imagine vocês, uma mulher que tem 10 dracmas, e essas 10 dracmas daria para ela o quê? A garantia de um futuro e de segurança, caso ela ficasse sozinha. E, de repente, ela perde uma dracma. O que está em jogo aqui não é somente o fato dela ter perdido uma e ainda ter 9. O que está em jogo aqui é que 10 ainda não eram suficientes. E ainda perde-se uma. Então, uma, mesmo tendo 9, faz muita falta. Muita falta. Muita falta. E aí, uma vez que Lucas nos diz que ela tinha 10 dracmas e perdeu uma, ele vai então à narrativa da busca. E ele diz que essa mulher, né, não existe uma mulher que tendo 10 dracmas e perde uma. Lucas continua aí no verso 8 dizendo: a qual não vai tomar uma lâmpada e varrer a casa. Naquela época os pisos eram feitos de pedra e as pedras não encaixavam certinho, então tinha os frisos entre as pedras, de tal maneira que até hoje os arqueólogos, quando chegam no piso, escavam e chegam no piso das casas, eles encontram materiais que caíram e perderam ali entre as pedras, e através desses materiais eles conseguem datar o tempo, a idade daquela casa e há quanto tempo houveram moradores ali. Então era comum que essa mulher ela fosse em busca da dracma, e ela perdeu essa dracma dentro de casa. Então ela faz duas coisas: ela imediatamente pega uma lâmpada, pega uma vassoura e começa a varrer a casa. E o que me chama aqui a atenção é o finalzinho do verso 8, porque essa mulher não apenas toma uma lâmpada e começa a varrer a casa. Lucas termina dizendo que ela faz uma busca, o quê? Diligente. Não é simplesmente uma busca pela dracma, mas existe uma qualidade da busca que essa mulher faz. É uma busca que se dá de maneira diligente. É como se Lucas estivesse dizendo que essa mulher, aquela moeda era tão importante para ela, que ela decidiu não descansar enquanto ela não encontrasse a moeda perdida. E ela sai em busca da moeda com uma lâmpada, ela varre a casa, ela vai nos cantos, e ela é determinada, obstinada. Ela diz: enquanto eu não encontrar minha moeda, eu não pararei de buscar. Isso mostra o quê? O valor do objeto perdido. Porque aquilo que não tem valor, você busca. Eu já passei por isso, talvez vocês também. Você perde alguma coisinha e de repente você fala: nossa, perdi aquilo. E daí você fala: ah, tudo bem, aí a gente arruma outra.
Mas dependendo do objeto, você não vai descansar. E tem objeto, inclusive, que nem se você puder comprar outra igual, aquilo vai repor. Porque tem coisa que é tão valiosa, mas tão valiosa, que ainda que você tivesse condições de repor 10, aquele que se perdeu ainda teria muito mais valor. Porque ele tinha um valor inestimável. Essa mulher está com uma moeda que lhe daria segurança, mas também tinha sido um presente do seu próprio pai. Então perder essa moeda e não buscá-la de maneira diligente, ou se satisfazer em não encontrá-la, era algo que para ela não faria sentido. Desanimar na busca não fazia parte do vocabulário dessa mulher. E aí, no verso 9, vem uma surpresa. No verso 9, depois da busca diligente, depois de varrer a casa, depois de fazer tudo isso, o verso 9, Lucas traz as boas novas. E as boas novas e tendo-a encontrado, reúne as suas amigas e as suas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que estava perdida. Tendo-a encontrado, ela reúne, ela chama para junto de si as amigas, as vizinhas, e ela compartilha da alegria. Sabe, irmãos, uma coisa que eu sempre fico refletindo é que, como é difícil a gente se alegrar com os outros, né? Às vezes a pessoa chega, te confidencia uma conquista. É difícil o coração humano se alegrar com a conquista do outro, porque às vezes há meio que um rançozinho no nosso coração. O nosso coração ele é tão assim enganoso e sutil, que às vezes ele tem a coragem, a ousadia de pensar assim, quando alguém nos traz ou compartilha uma conquista, ou alguma vitória, ou alguma alegria que quer partilhar, a gente lá no fundo, a gente tem aquela questão de, poxa, mas podia ser comigo, podia ser eu. É difícil se alegrar com a alegria dos outros. E aqui, essa mulher, essa alegria, esse encontro dessa moeda é tão importante que ela não se contenta em partilhar dessa alegria sozinha. Não, ela reúne as amigas e os vizinhos, as vizinhas, e ela diz: olha, se alegrem comigo. Ela faz um convite. Transbordem de alegria comigo. E por quê? Porque eu encontrei a dracma que havia se perdido. Então aqui nós temos uma reunião, um ajuntamento de amigos convidados para partilharem da alegria de alguém com alguém. Isso nos mostra que, na questão espiritual, quando o que se perdeu foi encontrado, alegria compartilhada. E nós vemos isso no verso 10. Jesus conclui a parábola dizendo: assim vos digo, a alegria diante dos anjos de Deus a respeito de um pecador que se arrepende. Então aqui há alegria, e a alegria aqui, meus irmãos, esse texto está dizendo que é Deus mesmo que se alegra. Veja que o texto diz: a alegria na presença dos anjos. Não é a alegria dos anjos, a alegria na presença dos anjos. Qual é a ocasião? Quando um pecador se arrepende. A palavra arrependimento aí, metanoia, transformação de mente. Quando um pecador cai em si, quando ele entende que ele é como uma ovelha perdida, que ele é como uma moeda, que uma mulher tendo 10 perdeu uma, quando ele entende que ele está afastado de Deus, quando ele entende que ele está perdido, quando ele entende que ele está caminhando para a morte, quando ele entende que ele está caminhando para o inferno, quando ele descobre que ele estava virado as costas para Deus, quando ele percebe que ele estava cego, nu, em um quarto escuro, de cabeça para baixo, com os olhos vendados, quando ele descobre tudo isso,
e ele então é levado pelo Espírito Santo a descobrir isso. E quando o Espírito Santo abre imediatamente os olhos dele, o coração dele, os ouvidos dele, e ele então enxerga Cristo pela primeira vez, e ele descobre o tamanho da perdição que ele se encontrava, e ele então levanta os olhos para o Senhor e diz: Senhor, pequei contra os céus e contra ti. O que acontece lá no céu? O próprio Deus se alegra. O próprio Deus se alegra. Como eu disse, os judeus tinham a ideia de que Deus se alegra quando os seus inimigos são castigados por ele aqui na terra. Jesus mostra para aquele povo que eles estavam totalmente errados. Deus se alegra. Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Sabia que no dia que eu e você fomos alcançados por Deus, pelo Espírito, através da proclamação da palavra, Deus sorriu? Você consegue imaginar isso? No dia em que o Espírito foi em busca de ti, no dia que ele tomou seu coração nas mãos e deu a ele nova disposição e inclinação, Deus abriu um sorriso. Sabia disso? Já parou para pensar, irmãos, que Deus esteve sempre nos buscando? Já parou para pensar, irmãos, que Deus não apenas esteve nos buscando, mas que Deus está a nos buscar aqui e agora, e que Ele continuará a nos buscar amanhã e depois? Já parou para pensar que não há um momento sequer que Deus não esteja nos buscando? Desde o primeiro momento da queda, Deus sempre foi um Deus que busca pecadores. Quando ainda no Éden, Ele buscou por Adão e disse: Adão, onde estás? E essa voz ecoa até hoje, lá do trono de Deus, Ele dizendo para aqueles que estão perdidos: onde estás? Talvez você pode pensar assim: pastor, mas tudo bem, eu entendo, mas eu já fui encontrado. Sim, glória a Deus que você já foi encontrado. Eu também, glória a Deus. Mas o fato de descobrirmos que Deus é um Deus que busca, como o Agostinho disse, irmãos, leiam o livro Confissões do Agostinho. Meu Deus, glória a Deus pela vida do Agostinho. Ele escreve de uma maneira tão doce, mas tão doce, que quando eu leio Agostinho, Bernal, não sei o que acontece comigo, eu tenho uma sensação que eu estou sendo elevado à glória. Ele diz de Deus assim: tu que buscas, ainda nunca tendo perdido. Nossa, meu Deus, tu que buscas, Senhor, Senhor, tu que buscas, ainda que nunca tenhas perdido. Glória a Deus que nós já fomos encontrados, mas sabe que ainda há mais para viver? O texto nos diz, tanto na parábola do pastor com as ovelhas, quanto nessa da dracma, nenhum dos personagens, o pastor não apenas buscou e encontrou, a mulher não apenas buscou e encontrou, teve algo depois do encontro, teve festa. Isso nos mostra que ainda há mais para viver, ainda há mais para aprender, há mais para deixar, há mais para participar, há mais para confessar, há mais para se arrepender, há mais para compartilhar. De tal maneira que o nosso coração, ele ainda estará insatisfeito e inquieto, se nós apenas formos encontrados e não entrarmos na festa, e não nos enchermos de alegria. Irmãos, nós deveríamos ser o povo mais alegre deste mundo.
o povo mais feliz deste mundo. Por quê? Porque nós fomos encontrados e Deus passou a habitar no nosso coração, e Ele nos trouxe para a presença dEle, e há um banquete. Na sua presença há delícias perpetuamente. Não é isso que diz o salmista? E nós poderíamos dia após dia vir na festa, no banquete, degustarmos a preciosidade da glória de Deus. Cada versículo, cada palavra, cada passagem, cada texto, cada milagre, cada obra, cada ensinamento, cada mandamento, o encontro de Deus entre Ele e nós que fomos encontrados. Irmãos, ainda há uma relação a ser cultivada com Deus depois que nós fomos encontrados. Ainda há uma relação, ainda há uma vida a ser santificada, tem um coração para ser cuidado, porque do contrário, ele se perde novamente. Olha o tamanho do valor que a Escritura dá a mim e a você, no sentido em que Deus nos busca diligentemente. Meus irmãos, sabiam que Deus está nos buscando diligentemente? Deus está buscando diligentemente a ti, e Ele não vai descansar até que o último eleito seja encontrado. Por isso que eu falei aqui na escola bíblica hoje, talvez lá no seu trabalho tenha um eleito que ainda não foi encontrado. Talvez tenha uma dracma lá. Pode ser que tenha uma ovelha lá. Pode ser que nas suas andanças, se você olhar muito bem, diligentemente, você vai encontrar a dracma perdida lá. Vai ter uma ovelha perdidinha lá. E Deus às vezes pode te usar como um instrumento para encontrar a dracma ou ovelha. Irmãos, saibam que Deus não descansará enquanto Ele não trazer para Ele mesmo tudo que é seu. Ele busca, ele vasculha. A mulher da dracma, ela vasculhou nos cantinhos ali. Ela não encontrei. Vou voltar aqui. Ela varre, ela está com a lâmpada, ela está procurando. E ela não descansa, ela é obstinada. Irmãos, Deus não se regozija com a morte dos ímpios. Deus não fica alegre quando as ovelhas se perdem, quando a dracma é perdida. Não. O Senhor se alegra quando um pecador se arrepende. Se Cristo não voltou ainda, é porque ainda tem pecadores eleitos que não foram alcançados. O Senhor mesmo diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Oséias 11, 8. O Senhor declara o amor dele de uma maneira maravilhosa. Ele diz: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. Olha o que Deus está falando. Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma estão abrasadas. Você já imaginou Deus chegando para você e falando assim: sabia que meu coração está se comovendo dentro de mim por amor a ti? Você sabia que as minhas compaixões estão ardendo como brasa e que eu anseio trazer você de volta para mim? Olha o tamanho do Deus que nós temos. Romanos 5, de 6 a 7, Paulo diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, morreu ao seu tempo pelos ímpios.
dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, mesmo tendo 99 ovelhas, ele veio buscar uma que estava perdida. Deus prova o seu amor para conosco, mesmo tendo 9 moedas, ainda não se contenta em ter a que se perdeu junto. Isso é um amor de Deus. 2 de Pedro 3,9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o Senhor é longânimo para convosco. Sabe o que significa a palavra longânimo? Acho que não sei, o Bernard falou aqui, uma vez na escola, de nariz comprido, né? Foi você que falou o termo do hebraico. Longânimo ou paciente, no hebraico, dá a ideia de alguém de nariz comprido, grande. Já ouviu falar aquela expressão que a gente fala assim, quando você está nervoso, você respira fundo? Já ouviu falar isso? Então a língua hebraica capta essa ideia da longanimidade e da paciência. Alguém que tem o nariz comprido. Alguém que respira muito forte diante da indignação. Esse é Deus. Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O pastor, irmãos, foi em busca de uma ovelha, mesmo ainda tendo 99. A mulher foi em busca de uma dracma, mesmo ainda tendo 9. Deus ainda está em busca dos seus, mesmo tendo milhões e milhares de eleitos. Como é que chamava aquela brincadeira? Tinha antigamente, um tempinho atrás, o pessoal buscava com o celular. Buscava, como é que era a brincadeira, Ana? Busca de Pokémon, é isso? Deus participa dessa brincadeira, mas ele não busca Pokémon. Ele busca pecadores. E ele se alegra com isso. Essa é a diversão de Deus, não? Buscar a mim e a você. Quero terminar com uma citação de Agostinho no livro Confissões, uma frase bem famosa de Agostinho. Eu creio que ela pode nos oferecer a resposta que talvez muitos de nós ainda buscamos, ou alguns lá fora, e ainda não encontramos. O Agostinho diz: tu nos despertastes para o prazer de te louvar, pois nos criastes para ti, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousar em ti. Enquanto não formos encontrados, nosso coração permanecerá inquieto, porque Deus nos criou para Ele, e longe dele nós jamais encontraremos alegria plena. Que nosso coração encontre a quietude em Deus, a partir do momento que Ele vem ao nosso encontro, mesmo sendo a parte ofendida, e Ele estende a mão e diz: vem, eu te perdoo. Eis que o Senhor nos busca hoje, não? Senhor, que sejamos encontrados por Ti, que sejamos encontrados em Ti. Senhor, que toda a nossa perdição se converta em um encontro maravilhoso contigo. Encontro esse, ó Deus, que merece ser desfrutado dia após dia. O encontro, Senhor, que nós podemos ter manhã tras manhã, ou noite atrás noite, através das páginas da Sua palavra, através das orações em secreto, Senhor, através da comunhão com os irmãos,
Ah, Deus, que em tudo isso o Senhor nos encontre. Ó Deus, que em tudo isso, Senhor, sejamos achados por Ti. Que em tudo isso, Senhor, nós achemos a verdadeira alegria que está em Ti e celebremos isso como uma festa maravilhosa. Festa, Deus, que tem como fonte única, Deus, exclusiva, a graça e a misericórdia do Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, nos alegrar em Ti, Senhor, porque fomos achados, ainda que estávamos perdidos, fomos achados, ainda que fôssemos pecadores, fomos amados por Ti. E o Senhor, ó Deus, nos busca e nos buscou e continuará nos buscando diligentemente, ó Deus, em cada esquina, nas frestas das ruas, ó Deus, ali estará o Senhor nos buscando pelo Seu Espírito, que é a lâmpada que ilumina todos nós, Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, Deus. Nós dizemos que Te amamos e queremos, Deus, sempre ser buscados por Ti, quando nós estivermos em qualquer falha. Que assim seja, Senhor, para que um dia estejamos junto contigo, na grande festa, as bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor.